Olá pessoal, João Petri aqui. No vídeo de hoje vou mostrar como avaliar 6 dimensões do parênquima hepático. Não sabe o que é isso? Então fica comigo. Nesse vídeo vamos ver como avaliar as 6 dimensões do parênquima hepático. É isso mesmo, todo fígado que a gente olha tem que avaliar 6 aspectos diferentes. Vou mostrar aqui cada um deles. O primeiro passo é a gente obter uma janela acústica adequada. O que é uma janela acústica adequada? É uma camada de tecido homogêneo que permite a passagem do som até o local que a gente quer avaliar. Para avaliar o parênquima hepático, a gente usa 3 janelas principais: a janela subcostal, a janela intercostal e a janela subchifoide. Só que muitas vezes quando a gente coloca o transdutor nessas janelas, não é o suficiente para ver adequadamente, então nós vamos precisar usar algumas manobras para conseguir ver melhor. Uma manobra, por exemplo, é inspiração profunda. Outra manobra pode ser estufar a barriga para fora. E outra possibilidade seria virar o paciente em decúbito lateral esquerdo para aí a gente conseguir ver melhor o parênquima hepático. Uma vez que a gente tem acesso ao parênquima hepático, nós temos que começar a varrer ele todinho. Ir de um lado até outro, seguindo os ramos portais, seguindo as vias biliares. A gente vai avaliar de cima até embaixo, de um lado até o outro, para conseguir varrer todo o parênquima hepático. Isso é importante para que a gente não deixe nenhuma lesão passar. Em alguns momentos nós vamos precisar manipular o aparelho para otimizar a imagem. Isso significa baixar a frequência para observar estruturas mais profundas, aumentar a frequência para ver alguma coisa com melhor detalhe, num tecido mais superficial. Reduzir a faixa dinâmica quando eu preciso de mais contraste, aumentar a faixa dinâmica quando eu quero ver com mais detalhe coisas que têm uma ecogenicidade muito semelhante, mas um pouquinho diferente. E o foco é importante, ele sempre tem que estar em cima da área que a gente está observando, ele não pode estar nem mais acima nem mais abaixo, tem que estar no nível da imagem ou da lesão que a gente quer observar. Beleza, então, a gente achou uma janela acústica, avaliou cada centímetro do parênquima hepático, fizemos imagens bonitas que representam o todo do fígado. E agora vamos aprender a interpretar essas imagens. A primeira das 6 dimensões hepáticas é a superfície. Ela tem que ser retilínea, lisa. Agora, por que a gente tem que avaliar a superfície hepática? Podemos pensar assim. Se eu tenho uma superfície lobulada, tem um sinal de hepatopatia, cirrose talvez, e nessas condições a superfície é lobulada. Isso vem da própria patologia hepática, na qual após algum dano, alguma lesão do parênquima hepático, ele tenta se regenerar, ele forma nódulos macro-regenerativos. Quando esses nódulos macro-regenerativos estão na periferia do fígado, eles acabam formando pequenas ondulações na superfície. Essas são as lobulações que a gente enxerga. E com esse conceito a gente pode chegar a uma conclusão interessante. Eu posso olhar a superfície sem olhar a superfície. Ficou difícil? Vamos devagar então. O nosso objetivo olhando a superfície é perceber se existem nodulações regenerativas no fígado. Essas nodulações regenerativas vão abaular outras áreas que não apenas a superfície externa. Eles podem abaular, por exemplo, o contorno de uma veia. Eles podem abaular, por exemplo, o contorno de uma via biliar. Então, se eu enxergar uma ondulação na parede da veia, eu posso chegar à conclusão também da mesma forma que eu tenho nódulos macro-regenerativos. E isso significa da mesma forma que eu tenho os nódulos, que é o que eu estou no primeiro momento tentando descobrir se eu vejo a superfície externa do fígado. Então é a mesma coisa. Qualquer lugar que eu tenha nodulação, seja superfície externa, seja interface com a vesícula biliar, seja margem inferior do fígado, seja parede de uma veia, tudo significa a mesma coisa, tá? Lobulação da superfície hepática. A segunda dimensão que a gente vai avaliar são as bordas. E o que são as bordas? É a união, né? Então a união da superfície costal com a união da superfície visceral. Ela vai formar um ângulo. E se esse ângulo for obtuso, ou seja, aquela borda for romba,
Então nós temos uma alteração. Um fígado normal ele tem um ângulo agudo, né? Pontiagudo. Se a gente quiser um dado mais objetivo, a gente pode medir o ângulo entre as faces visceral e costal. No lado direito, o considerado normal é um ângulo menor do que 45, e já no esquerdo é um ângulo menor do que 30. A terceira dimensão é o tamanho, são as dimensões do fígado. Então nós vamos medir ele de uma maneira objetiva ou de uma maneira subjetiva. A subjetiva é comparando o tamanho aonde que termina a borda inferior do fígado em comparação, por exemplo, com o rim. A gente sabe que normalmente o fígado termina quando a gente está próximo do terço inferior do rim. Agora, caso o fígado se prolongue abaixo, o rim já terminou, continua o fígado lá para baixo, a gente provavelmente tem um aumento. Da mesma forma, o fígado no lado esquerdo dele, ele termina antes de chegar lá no baço. Quando a gente tem um aumento do tamanho, ele encosta no baço ou até abraça o baço. Então, normalmente a gente pode considerar um aumento quando a gente tem essas duas características, tanto lá para o lado esquerdo como do lado direito. Agora a gente pode avaliar isso de maneira objetiva também, a gente pode simplesmente fazer a medida. Então, para medir o lado esquerdo do fígado, nós vamos na linha média e faz um traço horizontal. Aí o limite é 11 centímetros. Agora, para medir o lado direito, a gente faz um corte na linha hemiclavicular e mede lá do diafragma até a ponta do fígado. O limite nesse caso é 16 centímetros. Acima disso, estamos com o fígado aumentado, de preferência as duas medidas em conjunto, porque uma medida só dessas duas aumentadas pode corresponder, por exemplo, a um lobo de Riedel, que é uma variante anatômica normal. A quarta dimensão que a gente vai avaliar é a ecotextura. A ecotextura ela se refere a quanto que varia aquela ecogenicidade no fígado. Então, um fígado totalmente homogêneo vai ter os ecos mais ou menos parecidos em todo o parênquima. Um fígado heterogêneo vai ter algumas áreas mais ecogênicas, algumas áreas menos ecogênicas. Às vezes não são áreas grandes, são pequenos grânulos, pequenas granulações que tornam todo aquele parênquima heterogêneo. A quinta dimensão é a ecogenicidade, que é o quão claro é aquele fígado. Então, para avaliar a ecogenicidade, a gente vai comparar o fígado com órgãos adjacentes. A gente sabe então que o fígado ele deve ter uma ecogenicidade bem pouquinho maior do que a da cortical do rim. Quando essa ecogenicidade está acentuadamente maior do que a da cortical do rim, então a gente tem uma alteração na ecogenicidade, que geralmente está relacionada ali à esteatose. Agora, a gente também pode comparar com outros órgãos. Por exemplo, a gente pode comparar com o baço e com o pâncreas. Tanto o baço como o pâncreas, eles têm uma ecogenicidade maior do que a do fígado. Então, uma inversão nessa ordem vai nos sugerir que a gente tenha uma alteração de ecogenicidade hepática. A sexta dimensão é a atenuação do feixe acústico, que é a perda de potência que o feixe acústico sofre ao passar pelo parênquima hepático. Naturalmente, existe em qualquer fígado uma certa atenuação. Quando existe uma alteração, essa atenuação ela está aumentada. Então, o fígado determina uma perda acentuada da potência do feixe sonoro conforme ele vai se aprofundando no parênquima. Isso vai causar duas coisas. Uma é que a ecogenicidade vai variar. Ela vai ser mais clara em cima e mais escura embaixo. Vai haver um degradê que vai diminuindo a ecogenicidade. A segunda coisa é que a gente vai perder nitidez. Então, estruturas que antes seriam claramente visíveis, como a parede de vasos intrahepáticos, como a parede da vesícula biliar, como a interface diafragmática, vai ficar perdida. E às vezes a gente não vai nem conseguir ver esses vasos conforme essa atenuação for mais importante. Beleza, agora a gente viu como avaliar o fígado nas suas 6 dimensões. Como que ficaria um laudo normal? Como que ficaria uma descrição completa do fígado para a gente colocar lá no nosso laudo? Poderíamos descrever assim: fígado com dimensões normais, apresentando superfície lisa, bordas anguladas, ecogenicidade normal e ecotextura homogênea. Não existe acentuação da atenuação do feixe acústico, nem mesmo lesões focais. Então é isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de dar o seu like, se inscrever no canal. Esse tipo de informação vai me ajudar a entender que esse conteúdo é relevante para você e eu vou fazer mais conteúdo desse tipo, beleza? Valeu e até a próxima!